Olá, meus amigos, satisfação e alegria em estar com vocês mais este momento de culto, que sejam bem-vindos para esse momento de encontro com o nosso Deus, que nos acolhe, que nos envolve, que nos perdoa, que nos orienta na sua palavra. Estamos abrindo o tempo da Quaresma, período agora de reflexões especiais sobre a nossa própria caminhada, sobre nossas escolhas, decisões, sobre as tentações, perigos e ameaças da nossa fé também. É o assunto que vai nos ocupar durante esse período de preparação para o encontro com Cristo ressuscitado lá na Páscoa. Até lá nós acompanhamos as dores e os sacrifícios de Cristo e também refletimos sobre nossas dores e sobre os nossos próprios desafios. Falando em desafio, nosso tema de culto para esse dia é em torno desse assunto, desafios da fé cristã. Então, que Deus nos acompanhe, que Deus nos dê boa oportunidade de refletirmos sobre esses desafios. Vamos seguindo o primeiro desafio, confessar os nossos pecados a Deus, trazer a Deus nosso pedido de perdão e receber dele o perdão para podermos acompanhar a sua palavra também. Então, vamos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado pela Tua acolhida, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua presença em nossa vida, que renova nossas forças. Obrigado pela oportunidade que nos dás, através da Tua palavra, de refletirmos sobre a nossa própria caminhada e entendermos os desafios que a nossa fé cristã precisa passar. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos esses desafios e a acolhermos eles, sempre na perspectiva de não estarmos sozinhos, mas acompanhados por Ti. Pedimos a Deus perdão por todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes, coisas que nos afastam de Ti e que nos colocam em conflito conosco mesmo e com o nosso próximo. Pedimos a Deus que sejas bondoso, amoroso, misericordioso e acolhedor, recebendo-nos neste momento de arrependimento e fé, concedendo-nos o perdão conquistado por Cristo lá na cruz, concedendo-nos o poder do Espírito Santo para podermos caminhar em novos caminhos orientados pela Tua palavra e também força e poder para compartilharmos o perdão com as pessoas com quem convivemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos e irmãos e irmãs, quando nós estamos arrependidos, quando nós confessamos nossos pecados, quando nós nos abrimos diante de Deus, como fizemos nessa oração, podemos estar seguros que os braços de Deus estão abertos para nos acolher também. E nesse acolhimento, Deus perdoa todos os nossos pecados. E é esse perdão que eu trago para vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nos acompanhe. Seguimos agora então compartilhando a palavra de Deus, que começa com o livro de Salmos, no capítulo número 91, que é o primeiro texto que a gente compartilha agora. Diz então o Salmo assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que conhecem e me reconhecem como Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição, e os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém.
Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Seguimos agora com o texto do Antigo Testamento, do livro de Moisés, de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1 a 11, que diz assim: Moisés disse ao povo: Vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um de vocês deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, deve colocá-las num cesto e levar para o lugar que Deus estiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: Declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e a colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: O meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com sua força e com seu poder ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus deu a você e a sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. Esse é o texto do Antigo Testamento de hoje. Ser fiel até a morte, luta com real valor, mesmo sendo a tua sorte, sofrimento, aperto e dor, aflição irás passar, não se pode comparar com a prometida glória dos que alcançam a vitória. Ser fiel na fé avante, nunca deves duvidar, como cana vacilante, e não deves anular teu
concerto batismal com o Salvador real, cumpre com fidelidade o que jura ser verdade. Ser fiel ao Deus bondoso, em sincero e puro amor, ser benigno e caridoso, mesmo com teu compreendor. Sabes bem por quem Jesus a seu Pai orou na cruz, como irmão ser complacente, pois que tens juiz clemente. Vamos seguindo agora com o texto da epístola de hoje, que nós encontramos em Romanos, capítulo 10, versículo 8 até o versículo 13, que diz o seguinte: O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus Cristo é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo, Senhor de todos, e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Esse é o texto da epístola de hoje. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal. Perdoando, Ele oferece sua paz celestial.
Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição que confiante a ti dirijo. Grato sou a ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de tua cruz. Seguimos agora compartilhando o Evangelho que nós encontramos em Lucas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois nas Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas também afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Esse é o texto do Evangelho. Seguimos agora com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Toma a mão dos seus, leva-os para os céus. Em aperto e dor, mostra o teu favor. Quando vem a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência. Faze-nos fitar o celeste lar. Vem nos conduzir ao feliz porvir. Não nos deixe sem amparo
no caminho agreste amaro, fim da vida que leva-nos a ti. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos então aos desafios da fé em Deus. Esse é o nosso tema de reflexão para o culto de hoje. Vamos pensar assim em objetivos de vida. Se a gente pensa na nossa relação com Deus, a gente também pode pensar o que será que Deus quer com a gente, qual é o objetivo da relação que Deus propõe para a gente. E a gente pode deduzir pelas narrativas bíblicas que o grande desafio de Deus com a humanidade, o grande objetivo de Deus com a humanidade é manter uma relação de confiança e segurança. É o que Deus prevê, é o que Deus quer, é o que Ele oferece. Esse é o objetivo, que a gente viva dentro deste mundo, mas que tenha segurança, que a gente tenha confiança nele. Foi assim desde o início, pelo menos. Quando a gente olha lá, por exemplo, na história do Éden, a gente vai ver que Deus teve essa preocupação de colocar todas as coisas disponíveis antes de colocar o homem dentro do mundo, para que o homem, o ser humano, tivesse segurança, de estar bem, num lugar que fosse bem para ele, que fosse seguro, né? Não bastasse isso ainda, Deus previu encontros diários com o ser humano, para ele não relacionar-se só com a natureza, que era bela, bonita e prodigiosa, mas relacionar-se também com ele, que é o Pai, o Criador, o que providenciou todas aquelas coisas, que trazia a proteção, que era capaz de oferecer essa proteção. Então o que Deus fazia? Conversava com o ser humano. Conversas, talvez, não sabemos o teor, né, dessas conversas, mas sabemos que elas eram diárias, possivelmente profundas e significativas, e para que o ser humano não perdesse essa noção de um relacionamento às claras. Deus sempre quis esse relacionamento muito esclarecido com o ser humano. E como características especiais desta conversa ou desta relação de Deus com o ser humano, Ele traz a verdade e a justiça. São os temperos das conversas que Deus quer ter com o ser humano e das relações que Ele quer ter. E é bem importante perceber também que quando Deus perde o ser humano para o pecado, Deus não desiste do ser humano, pelo contrário, Deus vai ao encontro e vai procurar e vai chamar e busca o Adão lá dentro do jardim para ver o que aconteceu e para ver o que podemos fazer daqui para frente, como é que temos que agora administrar essa nova situação que se estabeleceu aqui. E aí Deus propõe um relacionamento de novo à base de perdão, fé e salvação. E faz promessas, anuncia as sentenças lá, né, que são digamos assim, as consequências dos atos deles, mas não perde eles de vista, continua querendo se relacionar e faz promessas de perdão, vida e salvação. Então, podemos ver que Deus, ou perceber, concluir, que Deus nos quer com Ele como seres humanos. E isso acontece através da fé, é o que nos liga a Ele. Então, hoje, quando a gente fala em desafios da fé, queremos pensar sobre isso. Quais são esses desafios para manter essa relação com Deus? A fé tem, então, pelos textos de hoje, pelo menos três propósitos, três desafios que a gente pode enumerar e refletir sobre eles. E é o que eu proponho para nós nesse momento. A fé tem desafios de comprometimento, primeiro, vamos ver sobre isso. Vamos ver que a fé tem desafios no que diz respeito à aliança, respeito à aliança com Deus. E, finalmente, quanto aos nossos protagonismos, às nossas ações. Então, esses três eixos aí é o que vai nos orientar nesse momento de reflexão com base nos textos bíblicos que temos. Começamos então com o primeiro ponto, né? Deuteronômio 26, que é o texto do Antigo Testamento, texto de Moisés, fala sobre comprometimento. E aqui é bem importante o que Moisés pontua com clareza para o povo. Veja ali no versículo 10, ele diz: vocês vão tomar posse da terra, a terra que Deus prometeu para vocês. Agora vocês vão chegar e vão tomar posse da terra. Isso já dá para entender que Deus está trazendo eles de volta. A terra era deles antes. Eles foram escravos no Egito e agora Deus estava trazendo. Então, vocês vão tomar posse de novo dessa terra que era de vocês. Quer dizer, vocês não ficaram abandonados. Veja, Deus foi lá no Egito,
ouviu as orações de vocês e trouxe vocês de volta para a terra de vocês. Deus não abandona. Deus cuidou de vocês durante todos aqueles anos que vocês ficaram lá, as gerações e gerações que passaram dentro do Egito, aquele povo que aumentou, que ficou numeroso e tal, sempre Deus estava olhando para vocês. E tanto é que quando vocês clamaram por liberdade, Deus foi lá e atuou a favor de vocês e tirou vocês de lá. Então essa é a condição muito importante, toma consciência, porque Deus está fazendo tudo isso em expectativa de que vocês se tornem protagonistas de coisas boas e importantes também, que vocês façam a parte de vocês. Trocando em miúdos, mais ou menos isso. Então, se vocês estão aqui, é porque Deus atuou a favor de vocês. Certo? Muito bem. E agora, o que vocês vão fazer em relação a isso? Isso é protagonismo, comprometimento. Agora vão tomar posse da terra, é o que Moisés diz. Depois de morarem lá no Egito por algum tempo, cada um de vocês deve pegar a primeira parte das colheitas, colocá-la num cesto, levar para o lugar que Deus escolheu para adorarem a Deus com as ofertas de vocês, deste lugar sagrado que Deus está dando para vocês, que vocês tiram o sustento de vocês, agora levem uma parte disso para Deus. Depois de desfrutarem as bênçãos que Deus já trouxe para vocês, já tomaram posse da terra, já plantaram, já colheram, já têm as suas bênçãos. Depois de um tempo em que vocês já se adaptaram aqui nessa nova terra de volta, depois que vocês já sentiram as bênçãos de Deus de novo dentro dessa terra, depois que vocês já fizeram as colheitas que Deus já permitiu vocês a fazerem, depois de tudo isso, vocês não podem ficar agora sem uma ação. Deus espera de vocês algum tipo de ação. E seja, pegue a sua oferta e vá ao lugar que Deus determinou. Vá na presença do Senhor. Vai fazer alguma coisa. Compromisso. Você tem um compromisso com Deus que está te abençoando. Faça a sua parte. É mais ou menos isso que Moisés está chamando esse povo. Este talvez é o primeiro desafio que nós temos na nossa fé cristã. De agirmos com comprometimento em relação às coisas que Deus faz pela gente. Então, quando você chegar lá, Moisés diz no versículo 5, faça essa declaração. Sou um descendente de um arameu. Está falando de Abraão lá. Sou um descendente de Abraão. Fomos para o Egito. Fomos maltratados. Oramos pedindo ajuda. Deus viu a nossa aflição. Com a sua força, Ele nos tirou de lá. Nos deu tudo e de volta em termos dessa terra boa e rica que temos agora. E a Ti nós oferecemos o nosso sacrifício. Era um discurso grande que eles tinham que fazer para não perder a consciência de que tudo aquilo que eles têm, tudo aquilo que eles estão desfrutando é bênção de Deus na vida deles. Ou seja, o comprometimento ele vem a partir de uma consciência de não se esquecer de que foi Deus quem fez e por isso você precisa se comprometer. Fique alegre por causa das coisas boas que Deus fez por vocês e pela sua família e faça uma festa, diz o Moisés, entre vocês lá para celebrar tudo aquilo que Deus já tem para vocês. Esse é o primeiro desafio da fé. Façam alguma coisa para responder às bênçãos de Deus na vida de vocês. Ofertem como resposta de gratidão e reconheçam as bênçãos de Deus na vida de vocês. A oferta é uma parte do comprometimento. Ela não é o todo, mas ela está embutida. Hoje, quando nós pensamos em oferta dentro do reino de Deus, esse deve ser o espírito correto da oferta, nada mais além disso. Só vai ter valor a oferta diante do Senhor como fruto do reconhecimento, como fruto do comprometimento, como uma resposta a tudo aquilo que eu já recebi de Deus. Isso é a oferta boa que agrada ao Senhor. Nesse caminho, nós vamos encontrar agora o Salmo número 91, que é o Salmo que a gente leu também. E nós podemos dizer isso também. Quando nós olhamos para esse Deus, nós podemos dizer, Tu és o meu protetor, Tu és o meu defensor, nos livra dos perigos e nos deixa debaixo da sua asa, para termos ali proteção. A sua fidelidade nos protege como escudo, não precisamos ter medo. Deus sempre mandará que os seus anjos cuidem de nós. Deus estará conosco nas horas de aflição, nos dará vida longa e mostrará que Ele é o nosso Salvador. Tudo isso está dentro do Salmo 91, que vocês devem conhecer muito bem. Olha para tudo isso,
se veja como um ser abençoado por Deus e agora vai fazer alguma coisa em relação a isso, vai ter uma resposta para Deus, depois de tudo que você viu. Era isso que Moisés estava chamando o povo lá para fazer. É isso que o Salmo 91 nos mostra. Quer dizer, tem muita coisa para a gente olhar, que vai desafiar a nossa fé cristã, para nós sermos vivos, para nós sermos ativos, para nós sermos dinâmicos, para nós querermos responder diante de Deus, porque tem muita coisa acontecendo dentro da nossa vida de bom. Segundo desafio, então, respeito à fidelidade na aliança. Tá? Nós vivemos uma aliança com Deus, nós somos o povo de Deus, desde o início. Hoje nós temos um princípio de ativar essa aliança através do batismo. E ali nós encontramos então o nosso primeiro desafio. A vida do cristão não é uma vida fácil, é uma vida de grandes desafios e de grandes provações. Jesus entra nessa dinâmica de vida cristã quando ele foi batizado e foi levado para o deserto. Começaram as tentações. Estamos abrindo agora o tempo da Quaresma, que vai trazer para nós a oportunidade de refletirmos muito sobre essas histórias. Então ali nós vemos Jesus ingressando no caminho da fé. E o ingresso no caminho da fé já é um ingresso com desafios importantes. Fazendo aliança com Deus pelo nosso batismo, nós começamos a estar expostos às tentações. Ou seja, o diabo não vai perder tempo para nos tirar do caminho do Senhor. O diabo é estratégico. Com Jesus ele demonstra toda a sua estratégia de sagacidade para nos enganar, para nos enrolar, para nos seduzir e não deixar a gente ver o que realmente está acontecendo. Veja que interessante, ele vai lá com Jesus está envolto, numa situação de 40 dias lá, que ele estava lutando com o diabo durante esses 40 dias, diz lá. Ele não comeu nem bebeu, ele estava cheio de fome, imagina 40 dias sem comer, sem beber, né? E aí o diabo entra no meio daquele barulho todo e diz assim, cara, olha, tem umas pedras aqui, tu tem poder, transforma essas pedras em pão, vai ficar passando fome para quê? Dizer, tá, estou cuidando de ti, olha como sou teu amigo, estou interessado no teu bem-estar, vai lá, faz alguma coisa por ti. E Jesus percebe que ali por trás tem uma cilada. Se Jesus fizesse isso, ele estaria obedecendo ao diabo e seguindo ao caminho do diabo, né? Então, por aí a gente precisa pensar um pouco também de que o diabo vai fazer também caminhos assim conosco. E primeira coisa que o diabo oferece é preocupação com o bem-estar físico de Jesus. Ele tenta nos pegar por esse lado também. As coisas que estão escassas na nossa vida, que nos tiram de repente qualidade de vida, talvez por aí o diabo pode entrar e dizer assim, quem sabe você se livra delas, quem sabe você faz um caminho diferente, quem sabe você dá uma volta lá por trás, quem sabe você pega esse atalho para você se cuidar um pouco, você merece, está precisando de um pouquinho mais de conforto. Então o diabo vai tentar temperar isso, o caminho das escassez, para nos acenar com caminhos de abundância, E aí nós precisamos pensar seriamente sobre as nossas escassez. Quais são as nossas escassez? Quais são as nossas dificuldades? Porque é em cima delas que o diabo vai atuar e vai querer nos derrubar. Perigo é que o diabo observa tudo o que acontece. Assim como o diabo estava atento lá a Jesus e acompanhando tudo o que acontecia com ele, o diabo também está atento a você, a mim, a todos nós, para saber o que está acontecendo conosco. E assim como o diabo foi sutil lá com Jesus, ele vai ser sutil conosco também. E assim como ele quis enganar Jesus com a preocupação do bem-estar físico, ele vai querer fazer isso com a gente. Este é um grande desafio que a gente tem na fé, de estar atento para não cair em tentação. 40 dias de fome era um grande perigo. Transforma essas pedras em pão. Parece justo fazer isso, Nada mais justo. Vamos lá, vamos se alimentar agora. Quem não precisa desse conforto? Mas Jesus não podia ceder a essa tentação. Jesus estava atento. E por causa da atenção de Jesus, o diabo fracassou na sua primeira tentativa, mas não desistiu, porque ele é assim, e não desiste fácil. Então lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz, eu lhe darei todo o poder e riqueza, todos os reinos do mundo. Olha que tentação. Quem não tem esse pezinho lá do outro lado, de querer ter um pouco mais,
de querer ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de riqueza, um pouco mais de estabilidade, um pouquinho mais de poder, para poder trocar a vida assim numa boa, mais tranquila, mais sossegada, né? Não ser tão vítima, poder ser um pouco mais esperto, poder ser um pouco mais atuante, né? Então o diabo vai tentar passar a mão aí no teu ego para dar uma polidinha, para você ficar mais fortinho, mais poderoso, quem sabe um pouco mais, também com algum pouco mais de recurso, né? Então isso também. E entrar em aliança com isso é entrar em aliança com o diabo. E nesse momento Jesus está atento de novo, né? Estamos em aliança com Deus por um bem maior. Não pelo que se consome, não pelo que se estraga, não pelo que perde, não pelo que envelhece, não pelo que a traça e a ferrugem come. Porque é por aí que andam as nossas riquezas. Nós estamos em aliança com Deus por um bem maior. Um bem eterno, a vida eterna, perdão, vida e salvação. E aí o diabo não pode mexer nessas coisas. Deus nos protege aqui a fim de nos levar para lá. Ele nos acompanha aqui e nos protege nesses desafios de fé, porque Ele nos quer com Ele morando lá no céu. Então Jesus responde para o diabo: adore somente a Deus, viva somente com Deus. Esta é a minha orientação. E por isso o diabo não vence, mais uma vez. E aí nós venceremos este segundo desafio, que é ser fiel na aliança, da fidelidade à aliança. Primeiro desafio, comprometimento com Deus. Segundo desafio, fidelidade na aliança. Permanecendo em Deus e confiando nele acima de todas as coisas. É nessas coisas que o diabo vai querer mexer no nosso coração. Agora nós vamos ao terceiro desafio, então. E o terceiro desafio é protagonismo de fé. Então veja, primeiro desafio, comprometimento. Segundo, fidelidade. Terceiro, protagonismo de fé. E aí nós vamos entrar no texto de Romanos. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 10, versículo 8 a 13, quando ele diz: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e se você crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele ressuscitou, você será salvo. Ou seja, fazer e crer, isso chama-se protagonismo. Se você falar com a sua boca que crê, e se você demonstrar em suas ações que de fato você crê, você já será salvo. Isso é protagonismo. Assumir publicamente a sua fé. Quero ser conhecido pela minha fé. Quero ser conhecido pelo que eu creio. Quero ser conhecido como alguém que tem um Salvador. Quero ser conhecido como alguém que confia em Deus. Quero compartilhar a minha fé e quero compartilhar com todas as pessoas todas as bênçãos poderosas da presença de Deus em minha vida. Isto é protagonismo de fé. E esse é um grande desafio que a gente tem em tempos quaresmais também. Jesus assumiu o seu protagonismo falando claramente o que ele precisava falar para que as pessoas pudessem ser despertadas na fé e na confiança no Pai que estava com Cristo em todo o tempo. Isto fez de Cristo um vencedor. Adão pecou e se escondeu. Cristo falou e enfrentou o diabo, mas não enfrentou sozinho. Enfrentou com a palavra, ele conhecia a palavra. Essa palavra que você recebe, que eu recebo, que nós temos como aliança desde o nosso nascimento, é a palavra que nós precisamos ter para assumirmos os nossos protagonismos de fé. Com essa palavra nós podemos enfrentar os nossos desafios de fé, na certeza de que sim, seremos vencedores. E aliás, com Deus nós seremos mais do que vencedores. Esse tempo de Quaresma vai nos levar para essas reflexões e para esses caminhos de vitória. Nós temos a inspiração de Cristo e nós também seremos vencedores. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações.
Então, meus irmãos, agora nós lembramos os nossos amigos aniversariantes e também os enfermos da nossa comunidade, começando pelos aniversariantes. Nós vamos falar lá com o Wagner Miller, dia 4 de março, completando mais uma primavera. Então, Wagner, que Deus continue te abençoando e fazendo de você uma pessoa sempre bem abençoada e importante dentro da nossa comunidade também. No dia 4 também tivemos aniversário do Gustavo Machado. Então, Gustavo, para ti também lá vai o nosso abraço, né? Deus esteja contigo. E no dia 6 nós tivemos o aniversário da Dona Maria de Lourdes Becker, uma das nossas fundadoras. Nós temos 2 fundadoras ainda dentro da comunidade. A Dona Maria é uma delas. Então, Dona Maria, o nosso abraço para a senhora nesse tempo importante da sua vida. E no dia 9, então, domingo, a gente vai ter aniversário da Manuela Neres Machado, a da Carmela Bruxel Guedes e do Lucas Silva Bobsin e ainda do Pedro Augusto Chicox Albrecht. Todos esses aniversariantes aí na nossa listinha e no radar nosso, pedindo bênçãos e paz, proteção e bondade da parte de Deus para todos vocês, que sejam muito felizes. Agora nós lembramos aqui as pessoas que estão enfermas. Nós queremos lembrar o Vladimir Praz, que está em internação hospitalar, agora evoluiu para UTI, né? A situação dele se agravou, ele precisou de um atendimento especial. Nós queremos também agradecer pelos cuidados de Deus na vida da Ana Carolina, minha filha, que passou também por um momento bem importante na sua vida, um procedimento bem delicado, mas Deus esteve lá presente, abençoando, tudo correu muito bem. Seguimos orando pela recuperação da Marlene, contigo aí, Marlene, né? Agradecendo a Deus pelas bênçãos na tua vida. Continuamos orando pela Edna Far, também na sua recuperação lá, Edna, que tudo corra bem para você. E seguimos com o nosso Ramires, querido, sempre na nossa listinha permanente de oração por ele e pela Silvia, por cuidados especiais. E nós também queremos lembrar o aniversário da nossa escola, que tivemos no dia 6 de março, completando 40 anos, né? São tempos de muitas bênçãos que nós estamos lembrando, que nós estamos trazendo de volta à nossa memória, para agradecer a Deus por tudo de bom que já aconteceu aqui e pela grande missão que ainda temos pela frente. Que Deus abençoe o corpo administrativo, professores, funcionários, pais e alunos, que todos nós possamos celebrar com gratidão essa data tão importante. Durante a semana, a gente já teve cultos aqui na escola de celebração desse aniversário com alunos, professores e funcionários, e continuamos aí muito agradecidos a Deus por tudo que temos e somos através da escola também. Muito bem, esses são então os nossos motivos de oração. Agora seguimos ao altar do Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado pela Tua presença na vida dos nossos irmãos aniversariantes. Obrigado por teres a Tua mão estendida sobre cada um deles, permitindo que possam desfrutar de amor, bondade, cuidado e proteção. Pedimos que seja sempre atento a tudo aquilo que esses nossos irmãos precisam para construírem seus caminhos de estabilidade, felicidade e bem-estar. Abençoa o seu trabalho, abençoa o seu convívio familiar, abençoa a sua projeção financeira, que tudo que na vida deles possa acontecer seja debaixo da Tua bênção, da Tua paz, do Teu amor e da Tua graça. Pedimos a Deus também para os enfermos que sejam atendidos, que sejam acolhidos na Sua graça, no Seu amor, cada um nas suas necessidades especiais, que sejam sempre abençoados, que os Teus anjos estejam ao redor de cada um, fortalecendo, orientando, animando, para que eles possam fazer esse caminho de passagem pela enfermidade com confiança, na certeza de que nunca estamos sozinhos quando confiamos em Ti. Que a Tua graça acompanhe os médicos nas decisões e escolhas deles, pelo bem e pelo bem-estar dos nossos irmãos e irmãs, também na boa vontade e disponibilidade dos enfermeiros e técnicos, e especialmente dos familiares, que esse conjunto de ações boas e protetivas possam recuperar a saúde e o bem-estar dos nossos irmãos e irmãs. Tudo isso entregamos nas Tuas mãos em forma de gratidão. Agradecemos pelas bênçãos projetadas pela escola durante todos esses 40 anos, tantas coisas que já aconteceram aqui como sinal da Tua presença. Nós Te agradecemos muito por seres o Deus e protetor de todos os nossos momentos, eventos, desafios, dificuldades e celebrações. Que o Teu amor permaneça conosco, nos motivando a seguirmos confiantes. Tudo isso entregamos nas Tuas mãos, na confiança de sermos por Ti atendidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.